no episódio anterior. Foram explorados os desafios da utilização da inteligência artificial no contexto educativo, bem como os seus impactos. Procurou-se compreender possíveis soluções para amenizar os efeitos negativos e como é que os estudantes podem contribuir para um desenvolvimento responsável desta ferramenta. Quais serão os desafios encontrados no campo profissional? Nomeadamente a questão da autoria, quem é que é o detentor dos direitos relativamente àquele conteúdo. Outro dos grandes desafios tem a ver com a pulverização de informação falsa e de um modo como nós temos que lidar com isso. As pessoas acabam por, eventualmente, quando têm contacto com a tecnologia, acabam por se habituar. Num primeiro contacto certamente que será mais difícil, mas à medida que vão conhecendo a tecnologia, contactando e vendo a sua utilidade, penso que o grau de aceitabilidade vai aumentando e acaba por esse desafio ser ultrapassado. O desafio da substituição, perceber quem é que sai devido à inteligência artificial, acho que é o maior. E isso vai afetar pessoas. E essas pessoas vão ter que se reinventar, vão ter que, obviamente, concentrar a sua atividade noutros domínios. Há uma área da fotografia que foi apanhada completamente por isto, que foi a questão dos bancos de imagem. Os fotógrafos ganhavam a vida a fazer fotos para os bancos de imagem. Tudo isso pode ser gerado, já com um realismo fantástico. Neste momento temos aí um setor que está claramente em crise. Eu acredito que nunca vai ser possível haver, ou seja, uma aula ser dada só por inteligência artificial. Se isso acontecer, acho que então traz prejuízo, porque tem que haver efetivamente uma relação interpessoal. Uma das partes do currículo que os professores têm atenção na avaliação das crianças é a parte das atitudes e valores. E acho que isso nenhuma máquina, nenhum robô consegue transmitir ou sequer avaliar. Ao nível industrial, pode acarretar também benefícios em otimizar processos de produção, em emergência de novas tarefas e também de diluição de outras. Apresentando este processo de otimização, é um benefício per si, mas depois também implica pensar as novas profissões e um modo também como estamos a formar na academia os estudantes. As pessoas não terem noção dos riscos do ponto de vista da privacidade daquilo que estão a produzir e que estão a colocar em qualquer lado e que não fazem a mínima ideia onde é que vai parar essa informação que estão a disponibilizar. Uma pessoa que tem acesso a dados de um grande grupo económico e que tem que fazer um relatório sobre os dados em que estão os balanços e toda a informação, tem, por exemplo, um período anual, é muito fácil pegar naqueles dados todos, colocar no ChatGPT e pedir, faz-me uma análise na dimensão A, B e C e cruza os dados desta forma. A verdade é que nós não sabemos onde é que aqueles dados estão e que utilização é que vai ser dada à informação, que é uma informação privada, sigilosa, de uma organização. E isso também pode acontecer na programação, que é nós podemos ter código que tem questões privadas significativas e que de repente, pela facilidade e por ser uma ferramenta tão presente na nossa vida e que vai estar presente na vida dos programadores no futuro, que as pessoas simplesmente estejam a copiar e a disponibilizar essa informação para terceiros sem questionar aquilo que estão a fazer e o impacto negativo que poderá ter essa partilha. Tudo à nossa volta já gira um pouco com a inteligência artificial. Mesmo o chat, nós vamos, por exemplo, às grandes empresas, EDP, eu por exemplo, mandar uma leitura para a EDP, uso o chat da EDP. E o que é aquilo é? É um monte de algoritmos que vai interpretar a minha informação e vai colocar na base de dados do sistema. Na nossa área, enquanto criativos ou noutras áreas, se nós absorvermos sempre do mesmo, acabamos por não ter nada além daquilo. Ou seja, os algoritmos estão aí para nos ajudar, mas também acabam por nos limitar. Tudo o que nos é apresentado, se trabalhar em cima de algoritmos, nós não vemos nada além daquilo. Segundo o estudo realizado pelo grupo, 84% dos inquiridos consideram que a substituição de humanos por sistemas de inteligência artificial é desvantajosa. Verifica-se que 72% da amostra em estudo considera que a utilização de IA para auxílio na interpretação de relatórios e exames médicos é vantajosa. 92% dos inquiridos considera benéfico o uso da IA para automatização de tarefas no trabalho. 94% considera vantajosa a utilização de ferramentas de IA para a recolha e análise de grandes quantidades de dados. 66% no que diz respeito à criação de conteúdo automatizado
considera esta prática desvantajosa. 88% é a favor da utilização de IA em ferramentas de reconhecimento de voz. 90% vê o uso desta ferramenta como positiva no que toca ao auxílio na escrita de código. Será possível harmonizar e equilibrar a sua inserção no âmbito profissional? Clarificar como é que a inteligência artificial funciona e desta forma acaba-se por se compreender o processo que está por trás da tomada de decisão. Penso que será essa a forma de resolver as dificuldades que podem eventualmente surgir. A mudança dos grandes sistemas, ChatGPT e todos os outros que nós conhecemos, e passarmos a utilizar tecnologias open source que nos permitam criar os nossos modelos em contexto adequados às nossas circunstâncias, tirando muito desta problemática da privacidade dos dados e que fontes é que nós realmente queremos dar acesso, eventualmente poderá ser um caminho, embora eu considere que a atração por estes grandes modelos vai continuar a ser muito grande, cada vez maior, e a adoção destes sistemas mais locais e treinados para determinados contextos vai ser muito complicada de conseguir explorar. Estão-se a dar os primeiros passos em tentar criar quadros legais e que permitam fazer regulamentações. Óbvio que existem já iniciativas nesse âmbito. Estas plataformas de inteligência artificial são treinadas com os nossos conteúdos, com os conteúdos gerados por humanos, para gerarem conteúdos sem a intervenção dos humanos. Então, eu acho que é uma das áreas onde é necessário mais intervenção, e uma intervenção que tem que ser liderada pelos Estados, pelas organizações estatais, enfim, Unidade Europeia, tudo isso que permita criar regulamentos. De acordo com o estudo realizado pelo grupo, a IA pode ser usada de forma eficaz, não comprometendo o futuro profissional da seguinte forma: auxílio de realização de tarefas sem substituir os recursos humanos, mais controlo no tipo de utilização, verificar a veracidade das respostas. Também foi possível perceber que, segundo os inquiridos, 32%, de certa forma, concorda com o facto do seu futuro profissional não estar comprometido negativamente com a IA. Já 26% não tem uma opinião formada e 42% discorda. A inteligência artificial é, sem sombra de dúvida, uma ferramenta poderosa, mas como qualquer outra ferramenta, o seu valor depende de como é utilizada e das pessoas que estão por detrás da mesma. Ao terminar a websérie e toda a abordagem da temática da inteligência artificial nas diferentes áreas da educação, saúde e multimédia, o objetivo de promover a compreensão desta ferramenta, que cada vez mais levanta questões no dia-a-dia das pessoas com o seu constante crescimento, foi cumprido. A quem acompanhou e a todos os intervenientes, o nosso muito obrigado.